Se teve alguém que conseguiu fazer ótimos diagnósticos da situação brasileira, foi o professor Olavo de Carvalho. Isso não é de hoje, então durante muito tempo ele escreveu aí vários artigos, vários livros sobre a situação do Brasil e conseguiu entender muito bem, descrever muito bem a situação e fazer excelentes previsões para o futuro, muitas delas inclusive acontecendo somente agora, certo? Estou gravando esse vídeo em 2025 e no vídeo de hoje eu quero tentar entender então com o auxílio do ChatGPT. Claro que esse é um exercício mais aí de entretenimento aí, e de pensar em alguns cenários. Eu perguntei para o ChatGPT o que o professor Olavo de Carvalho iria sugerir hoje para 2025 aí, considerando o atual cenário do Brasil. E eu pensei nisso por causa dessa frase que é muito interessante aqui, então um post de agosto de 2016 que diz o seguinte, abre aspas: Confúcio ensinava que o sábio corrige primeiro a si próprio, depois a sua família, depois a sua rua, ao seu bairro, à sua cidade e ao seu país. No Brasil, todo mundo está tão empenhado em corrigir o país que jamais chegará a ter tempo de começar a corrigir a si próprio. E isso é verdade. Eu acho uma frase muito interessante. Então, claro, mencionando aí Confúcio, mas fazendo uma referência ao Brasil. Bom, então antes de passar aí para o ChatGPT, para as análises aí que foram feitas, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange com várias soluções bitcoinheiras, então cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e por aí vai. Então, se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Utilizando o cupom Satoshi, você pode ganhar até R$ 100 em Bitcoin. Então, vamos para o vídeo. Então, minha pergunta para o ChatGPT foi basicamente a seguinte: o que o professor Olavo de Carvalho poderia sugerir para a restauração do Brasil nos dias atuais? E é interessante lembrar que, embora ele tenha feito muitos diagnósticos corretos e muitas previsões acertadas, o professor Olavo de Carvalho, nunca teve a intenção, pelo menos até onde eu sei, de dizer, de falar como é que uma sociedade ideal deveria acontecer. Ele tinha um interesse maior de entender o que estava de fato acontecendo e descrever isso, certo? Mas não tinha um interesse muito profundo em ditar como é que a sociedade deveria se organizar, até porque eu acho isso um tanto prudente. Boa parte das pessoas que vieram prometendo aí um paraíso na Terra geralmente acabaram causando uma situação extremamente caótica, né? Porque o paraíso na Terra, ele não existe. Certo? Bom, então vamos dar uma olhada aqui em algumas sugestões, talvez, que poderiam ser adotadas para tentar restaurar o Brasil, começando por educação e cultura. Então, uma reforma profunda da educação básica, recolocar leitura, escrita, matemática e história clássica no centro do currículo. Hoje em dia a gente tem uma fuga de cérebros no Brasil. Eu já mencionei isso em alguns vídeos do canal, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui na matéria que fala sobre isso. Então essa aqui é uma matéria interessante que eu mostro algumas vezes aqui em alguns vídeos. Então a gente tem uma fuga de cérebros crescente aí no Brasil. Notícia aqui de 2025. Cresce a ida de brasileiros qualificados aos Estados Unidos. Então a educação certamente é um problema bastante relevante no Brasil, não há como negar. Valorização das humanidades, então estimular o contato direto com grandes autores de filosofia, literatura e ciência, formando indivíduos com pensamento crítico real. Batalha cultural, então, criar e fortalecer veículos de comunicação, editoras e centros independentes para romper o monopólio ideológico. A gente vê que ao longo do tempo aí o controle ele se tornou cada vez mais cultural e mental, digamos assim. Então, as revoluções que aconteceram, inclusive aqui no Brasil, elas tiveram aí como base a Revolução Cultural. Isso vem bastante da ideia de Gramsci, certo? Então, Olavo de Carvalho, no livro A Nova Era e a Revolução Cultural, fala bastante disso, de como aí os ideais revolucionários começaram a utilizar aí a ideia da subversão da cultura, né, como um mecanismo de revolução, e não apenas como era feito antigamente o uso da força e da guerrilha e por aí vai. E isso teve um impacto, teve um sucesso muito grande, principalmente no Brasil. Então a batalha cultural ela é bastante relevante, certo? O Olavo também falava da importância aí de romances, de histórias aí do imaginário para depois gerar ações aí concretas na realidade. Bom, ponto número 2, política e instituições. Vamos dar uma olhada se tem alguma palavra
palavra, entre aspas, proibida aqui, mas acho que não. Então, o resgate da responsabilidade pública, basicamente, quando a gente separa aí a responsabilidade da tomada de decisões, a gente tem um problema, certo? Então, isso é bastante claro. Formação de lideranças, incentivar o surgimento de elites intelectuais, culturais e políticas conscientes capazes de conduzir o país em direção à ordem e à justiça. Isso é verdade, na verdade. Em uma sociedade não existe vácuo de poder, então alguém vai, digamos assim, conduzir aí, vai ter mais influência na sociedade, mas essa pessoa pode estar preocupada aí com valores mais elevados, então ter aí uma certa consciência de justiça e também de, enfim, uma certa preocupação aí, uma certa doação, um certo sacrifício aí nessa condução, nessa liderança e nesse gerenciamento, né? Bom, limite ao parasitismo burocrático, então reduzir privilégios e cortar desperdícios, abrindo espaço para uma gestão mais racional e menos onerosa para o cidadão. E aí eu posso mencionar, por exemplo, o impostômetro. Então, só este ano no Brasil, e o ano nem acabou ainda, já pagamos mais de 2,6 trilhões de reais em impostos. Então é realmente uma quantidade absurda de recursos que são destinados a políticos e burocratas. Então muito dinheiro acaba indo lá para Brasília e muito pouco acaba voltando para os estados. A gente tem muita burocracia, impostos altíssimos e realmente isso é um grande problema. Em relação à economia, então, estado mais enxuto, liberdade econômica e moeda estável. Então, com certeza, enfim, quem acompanha o canal aqui já sabe da importância aí desses pilares econômicos. Religião, moral também, valorização da família, reencontro com a tradição cristã e combate ao relativismo. Então, eu imagino que certamente isso é muito importante, né? Às vezes a gente aqui, o canal é mais focado para a economia, então a gente fala bastante da importância do livre mercado, né? Para a prosperidade econômica, liberdade econômica, da relação, por exemplo, que mostra no ranking da Heritage Foundation entre países onde é fácil empreender. Países como Singapura, como Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Suécia, são países bem cotados aí no ranking de liberdade econômica e países com uma boa qualidade de vida, certo? Então a questão econômica também é importante, mas a questão moral também é talvez ainda mais importante, certo? E uma coisa aí acaba tendo uma certa relação com a outra. Formação individual, então, o estudo sério e disciplinado, né, assumir a responsabilidade de buscar conhecimento e elevar o seu próprio nível cultural. E aqui no Brasil a gente tem um problema grande também da questão do certificado, da burocracia. Então, às vezes as pessoas elas buscam mais um diploma e valorizam muito um diploma, enquanto que na verdade o conhecimento real acaba se distanciando cada vez mais do conhecimento do ensino formal, por assim dizer, né? Então, virtudes pessoais, né? Autonomia intelectual. Então, hoje em dia a gente tem algo que está mudando muito o jogo, que é a informação descentralizada. Não à toa existe aí um movimento forte de censura e repressão de redes sociais e por aí vai, porque as pessoas estão conseguindo ver diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto e conseguindo ter uma opinião, aí, uma visão diferente daquela opinião da velha mídia, né? A mídia tradicional. Políticos e burocratas ao longo da história sempre utilizaram aí, a mídia como uma forma de controle da população, controle das narrativas, certo? E hoje em dia, com a informação descentralizada, isso é muito mais difícil, pois é muito mais fácil corromper aí algumas instituições de mídia do que, basicamente, toda a população que hoje em dia pode gravar um vídeo aí e dar a sua opinião sobre determinado assunto, gravar uma aula sobre determinado assunto. Assim como tem muita porcaria, existe muito conteúdo de qualidade. Então, em resumo aqui, a restauração do Brasil poderia consistir em educar de verdade, fortalecer lideranças responsáveis, enxugar o Estado, reafirmar a moral cristã e a família, cultivar cidadãos intelectualmente autônomos e moralmente fortes. Então aqui eu perguntei de um ponto de vista individual, então como agir, como isso poderia ganhar dimensões mais significativas e mencionei aqui a frase do Confúcio que a gente colocou aqui no início deste vídeo aqui, né? Aquela frase que diz o seguinte, né? Então, que o sábio corrige primeiro a si próprio, depois sua família, depois a sua rua, depois seu bairro, depois sua cidade e depois o seu país. Então não adianta pensar em tentar melhorar, restaurar o Brasil se a sua vida não está em ordem.
por isso a importância de tentar ordenar a sua vida antes de qualquer coisa. Então, a ideia dessa pergunta é mais ou menos essa. E a frase que ele colocou aqui não era a frase que eu gostaria, eu acho que essa frase aqui nem existe nessas palavras, né? Enfim, podem pesquisar se vocês querem, mas vamos dar uma olhada aqui nesses tópicos que eu acho que são interessantes, né? Então, um ponto de partida, partindo do indivíduo, então, como a gente poderia fazer esse processo de melhorar e expandindo, digamos assim, a nossa influência. Então, autodisciplina, rotina de estudo, trabalho e vida espiritual, educação pessoal, então buscar leituras aí com os clássicos, né, aprender com aquelas pessoas que construíram a civilização e não com aquelas pessoas que estão destruindo a civilização, virtudes práticas aqui novamente, então existem várias atividades aí que podem desenvolver e estimular virtudes práticas, né, como trabalho, como atividades físicas e por aí vai, autonomia intelectual, então não depender apenas de slogans ou opiniões alheias, mas construir pensamento próprio, então ir aí às informações primárias sobre o assunto. Hoje em dia, enfim, tem muito conteúdo disponível, basta ter interesse, né? O indivíduo é o laboratório onde se treina aquilo que depois pode se irradiar para fora. Expansão, então, no círculo próximo. Depois que você já tiver a sua vida em ordem, você pode pensar em começar a construir uma família. Então, transmitir valores sólidos, cuidar da formação moral e cultural dos filhos. Comunidade local aqui, né? Bons exemplos atraem outros. Então, o sujeito disciplinado, estudioso e virtuoso se torna referência no bairro, na igreja, no grupo de amigos. Multiplicação de círculos. Então, quando várias famílias e comunidades começam a agir assim, forma-se uma rede de resistência cultural. Passando para o ponto número 3 aqui, passo número 3, digamos assim, dimensão maior, então efeito cascata, formação de elites, então elites no bom sentido, né, não, enfim, pessoas de peruca, tomando vinhos caros, né, mas pessoas aí que têm um compromisso com uma missão mais elevada de fazer o bem, de promover a justiça e desenvolver bons valores na sociedade de uma maneira geral. Então, seguindo aqui, né, indivíduos fortes e preparados que se destacam naturalmente e podem assumir papéis de lideranças em empresas, associações, política e cultura. Criação de instituições novas, então escolas independentes, centros culturais, grupos de estudo, mídias alternativas. E assim, a gente pode estar pensando, putz, então estamos ferrados, né? Porque o ensino está bastante corrompido, a cultura também, grupos de estudo, mídia também. Só que hoje em dia, pelo menos, a gente tem um pouco mais de noção do problema que realmente está acontecendo. Embora algumas pessoas já percebessem isso há muito tempo atrás, como pode ter sido o exemplo do professor Olavo de Carvalho. Bom, restauração cultural, então, um efeito de poucos dedicados, agindo em profundidade, é capaz de reorientar a mentalidade de uma geração. E tem uma conversa muito interessante do Renato Trezoitão aí, há uns bons anos atrás, com o professor Olavo de Carvalho, e ele pergunta assim, putz, mas a gente tem, né, aí as escolas, as universidades, doutrinando muitas pessoas, é muito difícil ganhar essa batalha cultural, certo? E daí o professor Olavo de Carvalho diz que sim, né, é difícil, não existe nenhuma garantia de que vai dar certo, mas a gente tem a obrigação de fazer a coisa certa, né? Tentar cumprir o nosso papel. Agora, se vai dar certo ou se não vai dar certo, não depende de nós, só Deus sabe, né? Mas a gente deve tentar fazer a nossa parte dentro do que nos é possível, certo? Seja de repente, estudando, de repente, ensinando pessoas sobre uma área específica, não precisa nem ter uma atuação política clara, nem nada do tipo, mas basicamente se a gente melhorar o cenário intelectual, isso já vai repercutir com o tempo, tendo efeitos de segunda, terceira, quarta ordem, que a gente nem sabe quais vão ser, mas que podem ser positivos no futuro. Vamos seguir aqui, né? Olavo sempre dizia que o mundo é transformado de cima para baixo pelas elites, mas também de dentro para fora pelo caráter das pessoas. Não sei se ele sempre dizia isso. A verdadeira restauração, né? Às vezes o ChatGPT dá uma viajada, né? Mas vamos pensar aqui um pouco sobre o que está descrito aqui, né? A verdadeira restauração começa quando surgem brasileiros dispostos a elevar-se cultural e moralmente, e a partir deles, uma elite capaz de guiar o país. E, bom, a verdade aqui e que eu acho que, sim, de fato faz muito sentido, é que boa parte dos movimentos, das transformações que aconteceram na história da humanidade foram conduzidas por um grupo de pessoas ali que estava conduzindo a massa, né? Então, boa parte das pessoas não sabia
talvez também o que estava acontecendo, em várias revoluções que aconteceram, em vários momentos de mudança na sociedade. Muitas pessoas não sabiam o que estavam acontecendo, estavam apenas sendo conduzidas, e sim um grupo pequeno de pessoas, talvez com um conhecimento um pouco maior sobre determinados assuntos específicos ali, conseguiram conduzir aqueles movimentos. Eu acho que de fato isso faz sentido, sim. Bom, conclusão, então, o caminho seria transformar a si mesmo, primeiro com disciplina, virtude, estudo e fé, transformar a sua família e o círculo imediato com bons exemplos e educação sólida, multiplicar em uma comunidade maiores influência cultural e social com projetos aí com semelhantes interesses e por aí vai, formando elites responsáveis capazes de reorganizar o país. Isso pode demorar décadas. Ou seja, a restauração do Brasil não é uma mágica política, mas uma construção paciente, iniciada no interior de cada um e irradiada em círculos crescentes, círculos concêntricos, até alcançar a cultura nacional. Bom, eu particularmente achei interessante esse texto. É claro que é o ChatGPT. Eu não sou um grande estudioso da obra aí do Olavo de Carvalho, embora eu já tenha lido alguns livros aí dele, visto alguns vídeos e lido alguns livros, né? Mas eu acho que algumas coisas aqui fizeram bastante sentido. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou aqui desta análise aqui com auxílio do ChatGPT? Não quero me colocar aqui como um grande guru, entendedor aí da obra do professor Olavo de Carvalho, ou como alguém que está falando em nome do que ele escreveu, nem nada do tipo, longe disso, mas eu achei alguns pontos bastante interessantes aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e também conferir a área de membros no canal, que é recente aqui, acabou de estrear e que eu quero passar a produzir aí conteúdos exclusivos com mais frequência também, dependendo daí da quantidade de membros que forem entrando. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, do vídeo aqui, né? Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.